Saudações a todos e sejam calorosamente bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. Hoje vamos nos aventurar em uma questão fascinante que tem sido amplamente debatida ao longo dos anos. É possível ser estoico e cristão simultaneamente? Nossa jornada nos conduzirá a uma imersão profunda nas filosofias estoicas e nos princípios do cristianismo, enquanto examinamos minuciosamente as áreas onde esses dois caminhos podem se sobrepor e também onde podem divergir de maneira significativa. Portanto, fiquem conosco, pois discutiremos essa questão com mente aberta e corações dispostos a entender como podemos unir essas duas tradições de pensamento em nossa busca por uma existência mais significativa e virtuosa. Acredito que você não saiba, mas dois dos mais destacados e importantes filósofos da história viveram na mesma época. De fato, Jesus e Sêneca nasceram no ano 4 a.C. Além disso, eles tiveram vidas notavelmente paralelas, apesar das diferenças em localização geográfica, cultura e posição social. Sêneca, um filósofo estoico romano, viveu em meio à elite de Roma, enquanto Jesus, um pregador judeu, passou a maior parte de sua vida na região da Galileia e na Judéia. Ambos foram mencionados nas obras de Cornélio Tácito. Além disso, é fascinante considerar como suas filosofias e ensinamentos podem ter se desenvolvido em contextos tão distintos e, ainda assim, refletirem temas universais de moralidade e virtude. Enquanto Sêneca focava na racionalidade, autocontrole e na aceitação do destino como caminhos para uma vida virtuosa, Jesus enfatizava o amor ao próximo, o perdão e a fé em Deus como fundamentos para uma vida plena. Mesmo com essas abordagens diferentes, ambos influenciaram profundamente suas respectivas culturas e continuam a serem estudados e admirados até hoje. É intrigante imaginar se, de alguma forma, as ideias de ambos poderiam ter se cruzado ou se influenciado indiretamente, considerando que viveram no mesmo período histórico. No final das contas, tanto Sêneca quanto Jesus Cristo tiveram destinos parecidos, pois foram vítimas da tirania de um imperador, e suas influências continuam mesmo após suas mortes. A Bíblia nos conta que Jesus ressuscitou dos mortos depois de 3 dias, um evento central para a fé cristã que simboliza a vitória sobre a morte e a promessa de vida eterna. Sêneca, por outro lado, não teve o mesmo destino milagroso. Ele foi forçado a se suicidar pelo imperador Nero após ser acusado de conspiração. Sêneca aceitou sua morte de forma estoica, mantendo a dignidade até o fim. Ambos continuam influentes por meio de suas palavras, ensinamentos e escritos. Jesus, com seus sermões e parábolas, ensinou sobre amor, perdão e humildade, formando a base do cristianismo. Sêneca, com suas cartas e tratados filosóficos, refletiu sobre ética, autoconhecimento e resiliência diante das dificuldades. É interessante notar as semelhanças em seus ensinamentos, especialmente sobre o controle das emoções, a importância da ética pessoal e a busca por uma vida virtuosa. Essas semelhanças nos convidam a pensar sobre como diferentes tradições podem se encontrar na busca por significado e verdade. Embora tenham vindo de contextos culturais e sociais diferentes, ambos responderam a questões existenciais que ainda são relevantes hoje. Suas mensagens sobre a necessidade de autorreflexão, o valor da vida simples e a importância de viver de acordo com princípios morais universais mostram que, apesar das diferenças externas, as necessidades humanas e as buscas espirituais podem ser muito parecidas. Essa convergência de ideias nos incentiva a valorizar a sabedoria de diversas tradições e a reconhecer que a busca humana por verdade e virtude é universal. Vamos aprofundar este tema ao longo deste vídeo, explorando detalhes que nos ajudarão a compreender melhor esse conceito.
Um exemplo claro disso é a tendência de destacar as falhas alheias enquanto ignoramos nossos próprios problemas, algo que Jesus ilustrou com a famosa passagem: "Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu próprio olho?" Epicteto, renomado filósofo estoico, enfatiza a importância de primeiro refletir sobre quem se deseja ser antes de agir. Primeiro, diga a si mesmo o que você seria. Depois, faça o que você tem a fazer. Essa abordagem destaca a necessidade de autodesenvolvimento antes de emitir julgamentos ou críticas a outros. Você percebe a semelhança de princípios entre essas frases? Naturalmente, é importante considerar que, dependendo da perspectiva religiosa, não é adequado estabelecer uma comparação direta entre Sêneca e Jesus Cristo. Para os cristãos, Jesus é visto como uma figura divina e humana, enquanto Sêneca foi um ser humano com suas próprias imperfeições e contradições. No entanto, ambos deixaram um legado notável de ensinamentos que incentivam a reflexão e o autoquestionamento, contribuindo de maneiras distintas para o pensamento ético e moral ao longo da história. Agora quero convidar você para explorarmos as semelhanças interessantes entre o estoicismo e o cristianismo. Vamos discutir por que pode ser difícil combinar práticas cristãs com princípios estoicos. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Vamos começar. O estoicismo e a expansão do cristianismo podem ser vistos de várias maneiras. Primeiro, a mensagem inicial de Jesus foi ampliada por Paulo e outros seguidores, que adaptaram os ensinamentos para alcançar mais pessoas. Paulo, um fariseu judeu que nasceu pouco depois de Jesus, conhecia bem os princípios filosóficos do estoicismo. Ele era de Tarso, na Cilícia, mesma cidade de pensadores como Crisipo e Atenodoro. Paulo viajou pelo Mediterrâneo espalhando o cristianismo. Durante suas viagens, ele frequentemente discutia com filósofos estoicos. Eventos importantes na vida de Paulo coincidiram com essas interações, por volta de 50 depois de Cristo. Essas interações não foram aleatórias. Paulo incorporou ideias estoicas em sua mensagem cristã de propósito, conectando conceitos éticos e morais do estoicismo aos ensinamentos de Jesus. Isso não só enriqueceu a compreensão dos primeiros cristãos, mas também influenciou a teologia cristã ao longo dos séculos. Apesar das semelhanças entre esses sistemas de pensamento, é importante reconhecer que há diferenças fundamentais. Equilibrar uma postura estritamente estoica com uma fé cristã ortodoxa pode ser desafiador. O estoicismo enfatiza virtude, aceitação do destino e controle emocional, enquanto o cristianismo enfatiza fé, redenção por meio de Cristo e relacionamento pessoal com Deus. Portanto, embora alguns princípios éticos e filosóficos se sobreponham, seguir ambos os caminhos exigem reflexão cuidadosa e escolhas conscientes. O diálogo entre essas tradições pode enriquecer nossa compreensão espiritual e nos desafiar a explorar as complexidades da ética e da religião com mais profundidade. Você sabia que Lúcio Júnior Gálio, conhecido historicamente como Gálio, irmão de Sêneca, é mencionado na Bíblia? Ele é mencionado no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 12. Isso não é incrível? Gálio foi procônsul da Acaia, uma região que incluía partes do sul da Grécia, como Corinto, onde Paulo compareceu perante ele durante sua segunda viagem missionária. Gálio assumiu o governo de 1 ano na região de Acaia, situada ao sul da Grécia. Este período marcante ocorreu na movimentada Atenas, onde Paulo passava seus dias debatendo com filósofos seguidores do estoicismo. Esse confronto intelectual levou Paulo a ser acusado de difundir divindades estrangeiras, o que o levou ao tribunal de Areópago,
como está documentado no livro de Ateus, capítulo 17, versículos 19 e 20. Diante do tribunal, Paulo proferiu um discurso convincente, explorando a essência de Deus e sua presença constante em nossa vida. Enquanto alguns ridicularizavam suas palavras, outros, como Dionísio, um membro destacado do Areópago, e uma mulher chamada Damares, foram tocados por sua mensagem. Neste famoso discurso, conhecido como Discurso na Colina de Marte, Paulo não apenas elogiou a religiosidade de seus ouvintes, mas também os alertou sobre a adoração a divindades desconhecidas. Ele introduziu a ideia de um único Criador divino, Deus, que governa o universo e concede vida, respiração e todas as coisas aos seres humanos. Essa concepção ecoa os ensinamentos estoicos sobre um Deus supremo intimamente ligado à criação. Hoje, um memorial de bronze na colina de Marte perpetua este discurso, preservando as palavras de Paulo, enquanto ele explorava ideias profundas sobre a existência de um Criador divino. Este monumento não apenas celebra a oratória de suas palavras, mas também destaca a influência duradoura de sua mensagem sobre a compreensão espiritual e filosófica de seu tempo. Paulo estava, em parte, mencionando a sabedoria estoica em sua defesa, mostrando como os princípios dessa filosofia podiam se encaixar nos novos ensinamentos cristãos. A argumentação de Paulo, que incluiu elementos da teologia estoica, não apenas defendeu sua posição diante dos ouvintes, mas também convenceu Dionísio, que mais tarde se tornaria o primeiro bispo cristão de Atenas. Dionísio é lembrado até hoje como o padroeiro da cidade e do sistema judiciário local, simbolizando a mistura de ideias entre a filosofia e a fé cristã. Depois, Paulo viajou para a Acaia, onde enfrentou desafios sob o governo de Gálio, irmão do famoso filósofo Sêneca. Gálio, atuando como governador em 52 d.C., conduziu o julgamento de Paulo devido a acusações dos judeus sobre seu ensino relacionado a divindades estrangeiras, como mencionado nos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 12 e 13. Surpreendentemente, as acusações contra Paulo foram rejeitadas por Gálio, o que fortaleceu a posição do apóstolo na expansão do cristianismo. Nos anos seguintes, Paulo desempenhou um papel crucial no desenvolvimento das comunidades cristãs em todo o vasto Império Romano. Enquanto isso, Sêneca, conhecido inicialmente por ser tutor de Nero, ganhou influência política e intelectual na administração imperial. Esses caminhos paralelos destacam não apenas a disseminação do cristianismo naquele tempo, mas também a conexão entre a esfera religiosa e a filosófica na Roma antiga. A conexão entre o estoicismo e o cristianismo é complexa e tem várias facetas. Por exemplo, quando Nero se tornou imperador, aos 16 anos, Sêneca se tornou seu conselheiro principal. Ele escrevia discursos para convencer Roma de que Nero era são, apesar de governar milhões de pessoas. No entanto, Nero acabou sendo uma figura problemática. Em 64 d.C., Roma foi arrasada por um incêndio devastador que destruiu mais de 2/3 da cidade, algo que foi agravado pelo vento forte. Nesse mesmo ano, Nero ordenou a execução do apóstolo Paulo. Esses eventos, que parecem opostos ao cristianismo, são exceções que refletem as tensões da época. Kevin R., professor de Novo Testamento na Universidade de Duke, afirma que o estoicismo foi uma influência significativa para teólogos e santos cristãos. A conexão entre o estoicismo e o cristianismo também é vista em citações de figuras cristãs antigas. Irei citar algumas com seus respectivos autores. Por exemplo, Tertuliano, um escritor cristão do século I, se referia a Sêneca como nosso, mostrando uma afinidade intelectual e moral. Mais tarde, Jerônimo simplificou isso para noster em seu livro chamado Dos Homens Ilustres.
Além disso, Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, mencionou as obras de Sêneca em sua obra monumental, A Cidade de Deus. Essas interações entre o estoicismo e o cristianismo são profundas e continuam sendo estudadas e refletidas. No entanto, há um debate sobre se alguém pode ser tanto estoico quanto cristão ao mesmo tempo. A maioria dos estudiosos reconhece as dificuldades em conciliar as diferenças fundamentais entre as duas filosofias. Mesmo assim, muitos acreditam que os ensinamentos estoicos podem enriquecer a fé cristã, oferecendo uma perspectiva de virtude, autocontrole e serenidade que complementa a prática cristã. Da mesma forma, a prática cristã pode moldar profundamente a vida das pessoas, independentemente de suas convicções religiosas específicas. Joseph Dodson, um estudioso que investigou as conexões entre Sêneca e Paulo, diz que, embora ele veja Jesus Cristo como fundamental em sua fé, os ensinamentos estoicos também tiveram um grande impacto em seu desenvolvimento pessoal e espiritual. Ele acredita que essas antigas perspectivas filosóficas podem complementar e enriquecer a prática cristã de hoje. Kevin Voss, um psicólogo famoso e autor do livro O Pórtico e a Cruz, a antiga sabedoria estoica para a vida cristã moderna, compartilha dessa visão. Durante sua pesquisa, ele ficou surpreso ao descobrir que os ensinamentos de Sêneca sobre temas como casamento, família, aborto e métodos contraceptivos ressoam com os princípios cristãos atuais. Voss não tenta converter seguidores do estoicismo ao cristianismo, mas destaca que os ensinamentos estoicos oferecem lições valiosas para pessoas de diferentes religiões e até para aqueles sem uma religião específica. As semelhanças entre o estoicismo e o cristianismo vão além das diferenças superficiais. Apesar das circunstâncias históricas distintas de figuras como Jesus, Sêneca, Paulo, Epicteto e Justino Mártir, suas obras revelam ensinamentos similares que promovem valores universais de ética, virtude e sabedoria prática. Essas ligações indicam que, ao longo dos séculos, tanto os estoicos quanto os cristãos têm procurado respostas semelhantes para perguntas fundamentais sobre a vida humana. Assim, seja na promoção da virtude ou na reflexão sobre o propósito da vida, o diálogo entre o estoicismo e o cristianismo oferece um rico campo de reflexão e aprendizado mútuo. Ao estudar as obras dessas tradições, encontramos não apenas paralelos interessantes, mas também uma base comum de insights que podem enriquecer nossa compreensão e prática tanto da filosofia quanto da fé. Sobre a felicidade, aprendi a estar completamente satisfeito em qualquer situação que a vida me apresente. Já passei por momentos difíceis e também vivi tempos de fartura. Descobri como ser feliz em todas as circunstâncias da vida, seja estando bem alimentado ou com fome, vivendo com muitas coisas ou com poucas. Como o apóstolo Paulo sabiamente observou, nossa atitude, não a situação em si, determina nossa paz interior. Pergunto-me se um homem rico pode ser feliz se perder tudo, e se um homem pobre pode encontrar contentamento ao ficar rico, como Sêneca ensina. Quanto à vingança, as palavras de Jesus tocam profundamente meu coração. Se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. É um sinal de grandeza não revidar diante de ataques, como Marco Aurélio ensina. Seguir a regra de ouro de amar o próximo como a si mesmo, oferece a todos a chance de praticar bondade e compaixão, como Jesus afirmou. Refletindo sobre a mortalidade, sempre me lembro das palavras de Salomão. Lembra-te dos teus últimos dias e não errarás. Essa reflexão constante nos lembra que a vida é finita e nos guia a viver de maneira significativa e responsável, como Marco Aurélio destacou. Você poderia deixar a vida agora.
Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. A ansiedade muitas vezes pesa sobre o coração humano, mas uma palavra gentil pode dissipá-la, como Salomão sabiamente disse. Hoje escapei da ansiedade, ou melhor, superei-a, pois percebi que ela estava dentro de mim, em minhas próprias percepções e não no mundo exterior, como refletiu Marco Aurélio, enfatizando a importância de encontrar paz interna em meio às adversidades externas. Quanto ao amor, a instrução de Pedro ressoa. Acima de tudo, continuai a amar-vos intensamente uns aos outros. Amar sem egoísmo é uma virtude elevada, como Marco Aurélio observou. A disciplina pode ser difícil no momento, mas seus frutos são justiça e paz para aqueles que a abraçam. O autor da carta aos Hebreus nos lembra que o bem conquistado com trabalho árduo perdura, enquanto o prazer momentâneo de atitudes vergonhosas traz consigo a persistência da vergonha, como alertou Musoni Rufus. Evitar a raiva é uma sabedoria preciosa, pois como Salomão nos lembra, na ira, não te irrites rapidamente em teu espírito, pois a ira repousa no colo dos tolos. Nada é mais confuso do que a raiva, que pode iludir até os mais capazes, como Marco Aurélio apontou. Por fim, citando Davi, fica tranquilo e sabe que eu sou Deus, pois manter o foco e a tranquilidade em Deus traz prazer e serenidade. Seguir o ensinamento de Paulo de amar os inimigos é comparável a colocar brasas vivas sobre nossas cabeças. A bondade genuína é invencível, pois pode suavizar até os corações mais duros, como Marco Aurélio nos ensina ao destacar a importância de corrigir com gentileza os erros dos outros, se possível. A questão que muitos se perguntam: é possível ser simultaneamente cristão e estoico? A resposta afirmativa nos leva a explorar como essas duas tradições, embora distintas em suas origens e ênfases, podem coexistir de maneira harmoniosa. Embora haja diferenças filosóficas e teológicas que exigem reflexão pessoal, a integração de princípios cristãos e estoicos é não apenas viável, mas pode enriquecer profundamente a vida espiritual e ética de um indivíduo. No âmbito da teologia, o cristianismo baseia-se na fé em Deus e em Jesus Cristo como Redentor, enquanto o estoicismo é uma filosofia que não requer a crença em uma divindade específica. Integrar ambas as perspectivas requer ponderação sobre como conciliar essas visões distintas do divino. Além disso, tanto o estoicismo quanto o cristianismo valorizam virtudes elevadas como justiça, coragem, moderação e sabedoria. Essas virtudes proporcionam uma base comum que facilita a integração das duas tradições. Um aspecto notável de ambas as tradições é a abordagem em relação ao destino e a aceitação do que está fora do controle humano. Enquanto o estoicismo ensina a aceitar serenamente o destino e o que está fora do controle humano, o cristianismo incentiva a confiança na vontade de Deus. Essa semelhança na abordagem ao destino pode facilitar a integração das duas filosofias. No entanto, é importante notar que o cristianismo se distingue pela ênfase no amor ao próximo e na caridade, valores centrais exemplificados pela vida de Jesus Cristo. Embora o estoicismo promova a empatia e compaixão, não coloca o mesmo foco na caridade. Integrar esses aspectos pode ser um desafio, exigindo uma reflexão cuidadosa sobre como incorporar a caridade cristã à perspectiva estoica. Essas considerações destacam os pontos de convergência e as discrepâncias entre o cristianismo e o estoicismo, oferecendo uma base para aqueles que desejam explorar uma síntese entre essas duas importantes tradições éticas e espirituais. Para fixar, numerei 4 considerações importantes que aprendemos hoje. 1. Teologia. O cristianismo baseia-se na fé em Deus e em Jesus Cristo como Redentor, enquanto o estoicismo é uma filosofia que não requer a crença em uma divindade específica.
Integrar ambas as perspectivas requer ponderação sobre como conciliar essas visões distintas do divino. 2. Virtudes e ética. Tanto o estoicismo quanto o cristianismo valorizam virtudes elevadas como justiça, coragem, moderação e sabedoria. Essas virtudes proporcionam uma base comum que facilita a integração das duas tradições. 3. Aceitação do destino. O estoicismo ensina a aceitar serenamente o destino e o que está fora do controle humano, enquanto o cristianismo incentiva a confiança na vontade de Deus. Essa semelhança na abordagem ao destino pode facilitar a integração das duas filosofias. 4. Caridade e amor ao próximo. O cristianismo enfatiza fortemente a prática da caridade e do amor ao próximo, inspirados pela vida de Jesus Cristo. Embora o estoicismo promova empatia e compaixão, não coloca o mesmo foco na caridade. Integrar esses aspectos pode ser um desafio, exigindo uma reflexão cuidadosa sobre como incorporar a caridade cristã à perspectiva estoica. A reflexão sobre essas questões pode enriquecer nossa compreensão das tradições espirituais e éticas que moldam nossas vidas. Uau, você chegou até aqui. Isso é incrível. Ação é a chave. Deixe sua marca nos comentários compartilhando a lição que mais ressoou contigo. Vamos construir uma comunidade de aprendizado e inspiração. Quer mais dicas para impulsionar seu crescimento pessoal e profissional? Confira os links fixados no primeiro comentário deste vídeo. É hora de transformar conhecimento em ação. E não se esqueça de explorar os vídeos inspiradores recomendados à direita ou à esquerda. Aproveite para se inscrever no canal e receber mais conteúdos vibrantes como este. Cuide-se bem e até a próxima reflexão.